gente querida, tudo bem com vocês? Bom, quero dizer que é uma alegria, uma grande honra ter vocês sempre comigo aqui recebendo os meus vídeos que eu preparo com todo carinho, com esmero, porque sempre tem o objetivo de exaltar e honrar ao nosso Deus e, sobretudo, trazer uma mensagem que seja cristocêntrica, né? Eu estou pregando numa série que eu estou amando fazer, que é sobre a vida de Jesus. Esse é o terceiro vídeo da série, gente. Em cada um dos vídeos, eu estou abordando um enfoque diferente. O primeiro vídeo foi quem é Jesus? O segundo é qual a sua mensagem? Neste vídeo, eu vou fazer a seguinte pergunta: o porquê que Jesus veio, né? E para responder essas perguntas, eu estou tomando o depoimento e o enfoque de grupos diferentes, de pessoas diferentes que conviveram com Jesus. É muito legal, eu espero que você goste, que você seja abençoado por ele, tá bom? Bom, gente, Jesus é a figura mais conhecida do mundo, né? Isso é chover no molhado. Para uns ele foi um profeta, para outros um grande líder, um avatar, um ser iluminado, né? Para alguns ele foi um lunático, alguém até que foi bem intencionado, mas fracassou, né? Hoje nós vamos responder por que Jesus veio e de maneira a tomar o depoimento de diversas pessoas diferentes. Você vai ficar muito impactado com isso. O primeiro depoimento que eu quero tomar é do próprio Jesus, né? O que ele disse a respeito da sua vinda, né? Por que ele veio? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, lá em João, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, essa é a própria palavra de Jesus. João capítulo 10, versos 7 a 10, a gente lê o seguinte: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nos dois textos fica muito evidente que o próprio Senhor Jesus disse que a razão da sua vinda era para salvar a humanidade. E ele deixa claro: o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Embora a gente sabe que aqueles que não aceitarem vão ser julgados por ele também. Então, eu comecei falando para vocês de que muitas pessoas pensam que ele é um líder, um profeta, um iluminado, um avatar. Nada disto basta para que você possa estar dentro do propósito para o qual Jesus veio, tá? Olhar para Cristo como um bom homem não salva ninguém. Olhar para Cristo como um mestre, até gostar dos seus ensinamentos, mas não convidá-lo para ser o Senhor da sua vida e o seu Salvador, não adianta. Por quê? Porque nós somos pecadores. E nós precisávamos de um Salvador. Então, se alguém olha para a Bíblia, né, e acha a Bíblia um livro bonito, olha para Jesus, acha que ele foi um homem bom, altruísta, né, deu a vida, mas não acredita que ele é o Salvador, não vai ser salvo. Agora, uma das maneiras de você entender a respeito da vida eterna é a maneira como algumas pessoas que acreditam na reencarnação afirmam e defendem. Segundo estes, eles acreditam que nós temos que fazer o bem aqui nesta terra, fazer o melhor que podemos, e se nós alcançarmos ali o patamar exigido para ir para uma outra vida superior, a gente vai. Se foi muito ruim, volta de novo, só que aí volta para pagar os pecados que você fez na vida anterior. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia é muito clara a respeito disso. Hebreus 9, 27 diz assim:
porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, eu respeito muito quem pensa diferente, mas se você crê na Bíblia, a Bíblia é muito clara ao dizer que só há uma vida, não teremos uma segunda oportunidade, não poderemos pagar os nossos pecados pela reencarnação, né? Não existe essa coisa de karma, né? Eu estou pagando aqui o que eu fiz em vidas passadas. Não, na Bíblia é muito objetivo e muito claro. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, como nós só temos esta vida, né, gente, para aproveitar as nossas oportunidades, nós temos que nos lembrar que, por melhor que sejamos, somos pecadores. E a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas também Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, de maneira simples, gente, ninguém seria salvo pelas suas próprias obras. Por isso, Jesus veio. Ele veio para ser o Salvador do mundo. Mas para que ele fosse o Salvador do mundo, ele tinha que viver a vida inteira sem cometer um pecado. Porque bastava um pecado, menor que fosse, para que Jesus perdesse a condição de ser o Salvador. Mas não, ele viveu e morreu sem nunca cometer um pecado. A Bíblia diz que é o justo morrendo pelos injustos. Nós recebemos a sua justiça e ele recebeu sobre ele os nossos pecados. Então, porque Jesus veio, nas suas próprias palavras, ele veio para ser o Salvador do mundo, o meu, o seu e de todo aquele que nele crê. Mas o que é que aqueles que conheceram bem Jesus disseram a respeito do motivo pelo qual ele veio, né? O apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus quando estava indo de Jerusalém para Damasco para pegar alguns cristãos e trazê-los e jogá-los na cadeia, ele teve um encontro com Jesus e ele teve uma visão, ouviu uma voz e a partir daí Jesus começou a falar a respeito do propósito dele estar vindo, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve para o seu discípulo Timóteo, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O que ele está dizendo, Timóteo? Presta atenção, o que eu vou te dizer é verdadeiro, é fiel, e você tem que aceitar, porque é muito sério o que eu vou te dizer. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo se lembrava, né, de quantas coisas erradas ele fez e por isso ele precisou de Cristo como Salvador. O que Paulo está dizendo, gente, que não foi outra a razão para a qual Jesus veio, ou pela qual Jesus veio. Jesus veio para salvar o mundo. Ponto. E isto é evidente. Então, ainda que ele tenha um repertório enorme, né, de bênçãos que ele trouxe ao mundo, né, os seus ensinamentos, suas parábolas, seus sermões, suas curas, seus milagres foram maravilhosos, né? A aceitação que ele teve, né, do leproso, da mulher pega em adultério, da mulher com fluxo de sangue. Jesus veio e, de fato, ele exerceu muitos ministérios, mas o motivo para o qual ele veio era para salvar. Eu me lembro de um tempo que Jesus, sempre que alguém ia receber um milagre dele, dizia: não conte ainda para ninguém, porque não é chegada a minha hora. Ele não queria antecipar a morte dele, ele queria cumprir o seu propósito. E quando ele vai para a cruz, ele diz: é para esta hora que eu vim. Então Jesus veio de fato para morrer pelos pecadores. Agora, o que os profetas que vieram antes dele disseram? Há um texto de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que é chamado de o texto proibido do Velho Testamento. Porque os rabinos sabem que a grande maior parte do povo judeu que crê na Bíblia, se ler esse texto aqui, vai se converter. Existe um canal no YouTube que chama One for Israel. É muito legal, porque ele só tem ali testemunhos de judeus que se converteram, né, ao cristianismo e que hoje aceitam Jesus como Messias.
a grande maioria deles se converteu ao ler Isaías 53. E é engraçado, porque quando a pessoa lê primeiro esse texto aqui, judeus mesmo de Israel e que lêem hebraico, eles falam, isso aqui é o Novo Testamento. Ele fala, não, olha aqui, ó, isso aqui é a Tanakh, é o Velho Testamento. Aí a pessoa fala, mas isso está aí no Velho Testamento, na Tanakh? Isaías 53, versículos 4 e 5, fala desse tema maravilhoso que Jesus, o Messias, viria ao mundo para salvar primeiramente os judeus e depois o mundo inteiro. O texto diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, as pessoas que o viam estavam achando que ele estava ali recebendo literalmente julgamento de Deus, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras é hematomas, fomos sarados. Então, o que Isaías está dizendo é o seguinte, gente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Quando a gente olhou para ele, a gente achou que ele estava sendo ferido por Deus e pagando a própria culpa, Mas não, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Aqui fala da crucificação, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou hematomas, principalmente nas costas, nós fomos sarados. Então, este é o capítulo 53, chamado de o capítulo proibido, tem sido um capítulo que tem levado muitos judeus a se converterem a Jesus como Mashiach, como Messias, o Salvador do mundo. Bom, gente, já vimos ali o que Jesus falou a respeito do propósito da sua vinda, vimos também um seguidor muito próximo dele, que é Paulo, o que ele disse que Jesus veio fazer, e vimos também o maior dos profetas messianos, que é Isaías, dizendo que ele veio para salvar. Tudo se encaixando. Mas o que outros homens disseram a respeito de Jesus? Homens fora da Bíblia, Eu quero citar, então, em primeiro lugar, o grande pastor Rick Warren, que é da Saddleback Church, escreveu aquele livro, Uma Igreja com Propósito. Olha o que ele fala sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para fazer 3 coisas. Perdoar o meu passado, me dar um propósito para viver e um lar no céu. Eu vou repetir de novo. A Bíblia diz que Jesus veio fazer 3 coisas. Perdoar o meu passado, me dar um propósito para viver e um lar no céu. Estas 3 coisas têm a ver com a salvação, Porque o perdão do passado é o que nos garante estar na presença de Deus. O propósito para viver, ele nos chama para proclamar a salvação para aqueles que são perdidos, E um lar no céu é o destino de todo aquele que nele crê. Bonito, Rick Warren foi muito feliz aqui na sua frase. Tem um outro pastor americano que eu admiro muito também, chama Charles Stanley. Ele disse o seguinte: só existe um fundamento seguro, um relacionamento profundo e genuíno com Jesus, que garantirá que você esteja seguro, não importa qual a tempestade pela qual você passa. Você só estará seguro se estiver firmado no seu amor. Charles Stanley. Bom, gente, o diabo pode dizer para você, você é um pecador. E você pode responder para ele, bom, isso não é uma novidade, eu sei que eu sou um pecador, mas eu sei também que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, como eu e como você. De qualquer jeito, eu não tenho nenhuma outra esperança. Ele é o meu Salvador. Então, meus queridos, eu quero concluir dizendo para você, você já entendeu que Jesus Cristo veio para salvar o mundo? É muito importante. Às vezes você ama Jesus, às vezes você é um fã de Jesus, às vezes você admira demais Jesus, mas você não entendeu que ele é o Salvador,
que a morte dele na cruz não foi resultado de fracasso, e tampouco foi resultado do poder dos tiranos. Não. Jesus Cristo disse assim: ninguém me toma a minha vida, eu dou voluntariamente. Vocês entenderam? E ele deu essa prova quando ele estava no Getsemane, no jardim do Getsemane. Chegaram os guardas lá do subsacerdote, do Caifás, e perguntaram: quem é Jesus? Né? Ele respondeu: sou eu. E esse sou eu, né, é literalmente o nome de Yahweh, né? Eu sou. O nome que Yahweh mostrou para Moisés que era o nome dele. Quando ele falou isso, gente, todos os soldados caíram no chão com o poder que emanou só daquele nome. Então, queridos, ele não foi morto contra a sua vontade. Ele voluntariamente, ele entregou a sua vida. Ele fez tantos milagres, mostrou poder sobre a natureza, e até mesmo na cruz, quando um dos ladrões falou assim: ó, se você é o filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter mandado descer um raio do céu, né? Poderia ter arrancado os cravos e sair dali andando. Mas não. Ele veio para aquela hora. No Getsemane, quando ele está travando aquela luta, né? A luta entre fazer a vontade de Deus e a preservação que o ser humano tem, ele fala: Pai, não tem outro jeito. Se possível, passa de mim esse cálice. Deus nem respondeu, ele já sabia. Ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo começou a sua vitória no Getsemane. Ele concretizou depois na cruz e na ressurreição. Mas ele entregou a sua vida voluntariamente. Então, eu quero que você saiba que Jesus é o Salvador do mundo, mas isto não é um ato incondicional. Este é um ato que tem que ter um eco na vida dos pecadores. Tem que ter uma resposta na vida dos pecadores. Ele, para se tornar o seu Salvador, você tem que se arrepender dos seus pecados e convidá-lo para entrar na sua vida e dizer para ele com voz alta: eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Não é isso, gente? Então, reconhece a Jesus como seu Salvador. Pastor, como é que eu faço isso? Eu posso te ajudar, porque a Bíblia diz que eu creio no coração para a justiça, mas eu confesso com a boca para a salvação. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados do mundo, mas também pelos meus. Eu reconheço isto e creio que tu és o meu Salvador. A partir de hoje eu entrego a minha vida a ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Querido, se você fez esta oração, você está salvo, porque ele se tornou seu Salvador através da sua fé nele. Mas a Bíblia diz claramente, gente, que ele veio para todos, mas nem todos o receberam, né? João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Queridos, além de ele ser o seu Salvador, ele se torna o irmão mais velho, porque nós somos adotados pelo seu Pai e nos tornamos filhos de Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo que Jesus não foi reconhecido pelos líderes da época, mas foi reconhecido pelos leprosos, pelas prostitutas e pelas pessoas simples do povo. Pilatos, o grande Pilatos, lhe perguntou o que era verdade e não ficou para ouvir a verdade. Mas aqueles que nele creem conhecem a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, enquanto eu estou falando com vocês, nesse momento que você está vendo esse vídeo, milhões de pessoas, eu creio, estão se rendendo a Jesus. Primeiro, nesse vídeo aqui, muita gente vai se converter. Depois, porque o vídeo vai continuar reverberando, né, no YouTube. Mas, sobretudo, porque enquanto eu estou pregando, existem milhares e milhares de discípulos de Jesus, pregando que não há outro nome
acima dos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda que eu ame vocês profundamente, eu adoraria poder fazer com que a salvação fosse para todos vocês, mas eu não posso fazer isso, porque a decisão é individual. Um pai não pode decidir por um filho, um marido não pode decidir por uma esposa, um filho não pode decidir pelos seus pais, um amigo não pode decidir pelos seus amigos. Esta é uma decisão intransferível. Só você pode fazer de Jesus o seu Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Isto é inexorável. Agora, se esta salvação vai ser efetiva na sua vida, depende da sua decisão. Então, meu querido, eu espero que você tenha feito esta decisão. E se não fez ainda, quando terminar aqui, você ainda pode orar a Jesus e convidá-lo para entrar na sua vida, e o teu nome será escrito no livro da vida. Deus abençoe, amo muito vocês. Por favor, compartilhe os vídeos e façam comentários aqui, dúvidas, tá bom? Beijo no coração de todos.